بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم تسليم وبعد. Estimados irmãos, nós falamos na lição passada a importância de fazermos o salah dentro da sua hora. Portanto, falamos do hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam incentivou a prática do salah na hora. Portanto, uma coisa é cumprir o salat, outra coisa é fazer o salat na hora, e o terceiro aspecto que nós havíamos abordado é fazer o salat obedecendo aquilo que é khushu e rudu no salat, fazer o seu ruku adequadamente, o seu sajda adequadamente, por aí em diante. Portanto, um dos aspectos que nós focamos mais é fazer o salat dentro da hora. A questão que surge é o que é isso dentro da hora, fazer o salat dentro da hora. Portanto, Imam Abu Daud traz-nos aqui vários ahadis para mostrar o que significa, qual é o horário que o salat deve ser efetuado. Falando concretamente do salat obrigatório. Em que momento deve ser feito o salat? Nós temos aqui vários ahadis. O hadith que nós vamos mencionar é o hadith narrado por Ibn Abbas radiyallahu anhu. Ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Ammani Jibril alaihi salam. Depois do profeta sallallahu alaihi wasallam receber o salat, Jibril veio no dia seguinte e ensinou o profeta sallallahu alaihi wasallam os horários do salat. Veio, o primeiro salat foi o salat al-Zuhr. O salat al-Zuhr foi o primeiro salat. Portanto, o hadith está aqui a explicar o horário de cada salat. Lembrar que no primeiro dia, Jibril alaihi salam fez todos os salat na sua primeira hora. No segundo dia, fez todos os salat na sua última hora. E disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam: o horário do salat é este, intermédio, neste momento. Eu fiz no primeiro dia na primeira hora, no segundo dia na última hora. Portanto, este intervalo de tempo é o tempo que você deverá fazer o salat. Portanto, quando nós falamos fazer salat na hora, é exatamente isso. É verdade que os ahadiths mencionam que a coisa mais querida por Allah subhanahu wa ta'ala, uma das coisas, é efetuar o salat na sua primeira hora. É a coisa mais querida. Mas se você fizer dentro da hora, portanto está dentro da hora, você deverá fazer. Um aspecto importante aqui mencionamos, quando nós estivemos a falar do salat al-asr, vamos ver que o profeta sallallahu alaihi wasallam condenou fazer o salat al-asr na última hora. E disse que este é o salat de hipócritas, salat de munafiq, que deixa o salat al-asr até o momento em que o sol está completamente amarelado. Você consegue olhar para o sol sem nenhum problema. A capacidade do sol, a força da luz do sol, ofusca a nossa visão. Você olha para o sol, quando o sol está com aquele brilho, você não consegue resistir olhando para o sol. Meio-dia você não consegue olhar para o sol. Mas na hora em que o sol vai ficando amarelo, vermelho, portanto, perde aquela força. Então, este momento, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que esta é a hora que os hipócritas, salat de hipócrita, você vai ter que fazer salat às corridas, porque o tempo do salat está prestes a terminar. Portanto, o hadith aqui de Ibn Abbas radiyallahu anhu, ele diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Ammani Jibril alaihi salam inda al-bayt marratayn, fasalla bi al-dhuhr hina zalat ash-shams. O profeta sallallahu alaihi wasallam está a dizer que Jibril fez o imamat comigo no Kaaba 2 vezes, que nós iremos mencionar a segunda vez, como eu já te expliquei. Ele fasalla bi al-dhuhr hina zalat ash-shams, fez o salat al-dhuhr depois do sol se afastar do meridiano. O sol afastou-se, logo o profeta sallallahu alaihi wasallam fez salat al-dhuhr. Aqui nós vamos passar a saber qual é a hora que começa a salat al-dhuhr. Quando o sol está no meio, aquilo que chamamos de meio-dia, o sol está no meio, é proibido fazer salat. É hora proibida de fazer salat. Assim como são 3 momentos proibidos de fazer salat. Quais são? Quando o sol está a nascer, quando o sol está no meio, o meio-dia, exatamente o sol está no meio, e quando o sol está a se pôr. Estes 3 momentos são proibidos de fazer salat. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, Jibril fez o salat al-dhuhr quando o sol se moveu do meio. Meio-dia, moveu.
então o Jibril fez logo Salat al-Dhuhr. Infelizmente, nós hoje falamos Zawal. Zawal é hora proibida de fazer Salat. É o que nós dissemos. Zawal é hora já permitida de fazer Salat. Porque o sol já afastou, chama-se Zawal, Zala Shams. O sol já afastou do meio, então chama-se Zawal. Quando está no meio, chama-se Istiwa. Meio-dia. Hora proibida de fazer Salat é Istiwa, quando o sol está no meio. Quando passa o meio, chama-se Zawal. Aí já pode fazer Salat. Baroshid, horário, como é que é? Vamos manter o errado porque as pessoas habituaram, não é? Nesse, para se concorda, vamos manter errado porque as pessoas habituaram. Vamos manter, pronto. Vamos manter errado, mas já sabe, Zawal é o quê? Zawal pode fazer ou não pode fazer Salat? Pode fazer. Então, alguém chega aqui no masjid de um outro país, chegou meio-dia, ele vê Zawal. Então, ele pensa que o Zawal já tem que fazer Salat. Enquanto o Zawal, a nossa definição aqui é que não pode fazer Salat. Mas o Zawal, o certo é que já pode fazer Salat. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez o Dhuhr. Aqui é importante nós entendermos o horário do Dhuhr. Como é que nós vamos saber qual é o horário do Dhuhr? Um objeto, você insere o objeto no chão, para além, vamos saber, com isso vamos saber a hora que termina o Dhuhr e a hora que começa o Asr. Aqui temos opiniões diferentes de Aima, mas o hadith aqui vai nos explicar. Eu estou dando um passo maior que o chão. Portanto, o hadith diz: حين زالت الشمس وكانت قدر الشراق وصلى بي العصر حين كانت ظل مثله وصلى بي المغرب وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم. Eles fez o Salat Asr quando a sombra do objeto estava no seu equivalente. Então, nós passamos a saber, primeiro, que a hora do Asr entra quando termina a hora do Dhuhr. Mas que hora termina o Dhuhr? Hoje nós temos os aplicativos, conseguimos ver. Imagina você estar num local, não tem nenhum aplicativo, quer saber a hora do Dhuhr e a hora da Asr, se a hora da Asr já entrou ou não. Portanto, você tem um objeto, insere no chão. Quando tu fazes isso, no meio-dia tem uma sombra deste objeto, que é uma sombra bem curta, esta sombra de Zawal. Portanto, você contabiliza aquela sombra e mede este objeto no chão para ver a dimensão da sombra. Marca, vê a sombra onde é que está. A sombra pode estar 1/3, 1/4, até o objeto todo. Se adicionando a sombra do Zawal, não é? Adicionando a sombra, vai ser 1 ou 2 centímetros, adicionando aquela sombra, este objeto, se a sombra estiver equivalente a este objeto que você está a medir, então é a hora que termina o Dhuhr. Esta é a posição de Imam Shafi, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik. Imam Abu Hanifa diz quando a sombra deste objeto for a dobrar 2 vezes a sombra do objeto, excepcionando a sombra do Zawal. Exatamente. Portanto, a sombra do Zawal vai ser 1 centímetro, para além de 1 centímetro, 2 centímetros, dependendo da região que você estiver. Se estiver a sombra equivalente ao objeto, termina no objeto, a altura do objeto, na sombra. Imam Abu Hanifa diz 2 vezes. Por isso nós já vamos ver nos aplicativos, temos hora da Asr Shafi e hora da Asr Hanafi. A base é exatamente este cálculo de sombra deste objeto. Portanto, nisto, este hadith diz quando a sombra fez Asr, quando a sombra do objeto estava no seu equivalente, quer dizer, uma sombra. E fez o Salat al-Asr, não é? Depois desta sombra, quando terminou o Dhuhr, e fez o Salat al-Maghrib, quando o sol se pôs, e fez Salat al-Asr, Salat al-Isha, depois do desaparecimento do crepúsculo branco. Quando o sol se põe, tem aquele alaranjado, avermelhado no horizonte, não é? Portanto, depois desaparece aquele bem clareado, completamente branco, chama-se crepúsculo branco. Depois desse crepúsculo branco é que entra a hora do Isha. E a hora do Isha vai até
a hora do Salat al-Fajr. Portanto, o hadith é longo para fazermos entender. No segundo dia, Jibril veio e fez o Salat, a cada Salat, na hora em que terminava o Salat. Por exemplo, estamos a falar do Salat al-Asr, quando estavam nos dois, sombra do objeto a dobrar. Salat al-Maghrib, no Salat al-Asr, vem que fez antes do sol ficar completamente amarelado, enquanto conseguia se olhar para o sol. E fez Maghrib na sua última hora, conforme dizemos, o desaparecimento do crepúsculo branco, e o Isha, quando é proibido, na sua última hora, obviamente. O Isha no primeiro dia fez na primeira hora, no segundo dia fez na última hora. E o Fajr fez na sua última hora, quase o sol nascer. Quase o sol nascer, e disse que o horário do Salat é intermediário nestes dois horários que foram aqui mencionados. Portanto, no Salat al-Asr, outros ahadiths fazem menção que o profeta sallam condenou o Salat de hipócrita, que faz, que retarda o Salat quando o sol está completamente amarelado, ele está a correr para o Salat. E os ahadiths mencionam que o Salat al-Asr, o profeta sallam fazia enquanto o sol estava ainda vivo, o shamsu hayya, tem aquele brilho ainda, está forte, não enquanto o sol está completamente amarelado. E os ahadiths ainda vão mencionar que os sahabas faziam o Salat al-Maghrib, e se alguém dos sahabas quisesse lançar, os ahadiths ainda mencionam, nós lançávamos a nossa flecha e conseguíamos ver onde que a flecha caiu. O que se entende? Quer dizer que estava claro. Estava claro. Portanto, a claridade não conta. Conta a certeza do sol ter desaparecido. O sol se pôs, por vezes ainda prevalece aquela claridade, mas desde que tenha certeza que o sol se pôs, então já pode fazer Salat al-Maghrib. Terminou o Salat al-Maghrib, ainda está claro, não há problema. Os hadiths mencionam que nós fazíamos Salat al-Asr, algum de nós podia ir para o lugar mais longínquo de Medina e ainda voltar, ainda não estava na hora do Maghrib. Quer dizer, da Asr para Maghrib tinha um intervalo, não é? Portanto, aqui estamos a falar de assuntos complexos. Este livro de hadith, eu tenho dito, dão no último ano de curso de área. Esses detalhes que eu estou a falar, tenho que estudar 6 anos sem chumbar para chegar aqui. E vocês, no primeiro ano, logo estão a ver, não é? Comida de adulto para criança é veneno. Mas vocês já são adultos, alhamdulillah, conseguem perceber o propósito. Há detalhes que, para você entender, obviamente vai precisar de mais tempo, estudar, mas aqui estamos a falar coisas superficiais. Estou a traduzir o hadith, tem mais ciência. Aqui podemos perguntar, por exemplo, Imam Abu Hanifa, qual é a base que tem ao dizer que a sombra do objeto tem que ser a dobrar, enquanto este hadith está a falar de uma só sombra. Portanto, são vários hadiths, conforme estou a dizer, por isso eu fiz questão de já mencionar antecipadamente, para essa dúvida não prevalecer. Tem a base com que Imam Abu Hanifa também se suporta ao determinar que o Salat al-Asr começa ao terminar o Dhuhr, obviamente, mas com esta sombra do objeto a dobrar. Fica aqui claro, em primeiro lugar, os horários ficam estabelecidos, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando o sahabi também perguntou acerca do horário, ele fez a mesma coisa que Jibril fez com ele e depois perguntou: Aina sa'il? Onde está aquele indivíduo que estava a questionar acerca do horário do Salat? Então, o horário do Salat é este tempo intermédio, conforme no dia anterior, na primeira hora, e no dia seguinte, na última hora. Portanto, em seguida, o Imam Abu Daud vai aqui trazendo mais detalhes de cada Salat. Por exemplo, a hora do Salat al-Dhuhr, com mais pormenores, a hora do Salat al-Asr. Nós não vamos entrar nestes detalhes, porque é importante para nós entendermos esta questão superficial dos horários do Salat. Até alguém perguntou-me, quando estamos a falar do horário do Salat, qual é esse horário? É quando se dá adhan, fazer o Salat na sua hora? É quando se faz o adhan? Não.
Não é quando se faz o adhan, porque às vezes o adhan é feito depois. As senhoras fazem salat em suas casas. Não tem que esperar o adhan se fazer para ela fazer salat. Entrou a hora de salat, ela já pode fazer o salat. Entrou a hora de salat. Deu adhan ou não deu adhan, se entrou a hora de salat, ela já pode fazer o salat. Portanto, este é o significado aqui do hadith no que concerne a fazer salat dentro da sua hora, conforme nós estamos a falar na lição passada. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.